O assunto da aula de hoje é provavelmente o mais fácil do semestre inteiro. Infelizmente, ele ainda é motivo de confusão, porque às vezes o aluno entende o que é escolha de pontos, mas não entende como fazer a escolha de pontos na hora de realizar uma interpolação polinomial. Então, pensa no seguinte exemplo. Eu quero fazer uma interpolação cúbica em x, mas aí eu olho para a minha tabela tem 10 pontos. Tá? Quantos pontos eu preciso para fazer uma interpolação cúbica? Ah, eu preciso de 4 pontos. Então, naturalmente, eu poderia pensar em pegar os 4 primeiros pontos da tabela. No entanto, essa não é a melhor maneira de se escolher os pontos. Quando você vai fazer uma interpolação polinomial, é muito importante escolher os pontos corretamente, porque se você não fizer isso, pode acabar tendo um erro muito maior. Tá? Então, quais são os pontos que eu devo escolher? A regra geral é muito simples. A gente quer usar os pontos cujas abscissas estão mais próximas a x. Né? X é o ponto que eu quero interpolar. Só que eu não posso deixar de incluir pelo menos um ponto à esquerda e um à direita desse x. Naturalmente, os mais próximos dele. Então, daí a gente tem um algoritmo para a escolha de pontos. Como é que é esse algoritmo? Primeiro, escolha o ponto à esquerda mais próximo de x. Depois, escolha o ponto à direita mais próximo de x. Depois que você escolheu um ponto à esquerda e um ponto à direita, pronto, você fica livre para escolher os pontos mais próximos, independente de eles estarem à esquerda ou à direita de x. Tá? Então, enquanto você precisa de mais pontos, pega o ponto mais próximo. É só isso. Vamos ver na prática como usar esse algoritmo. Então, eu quero interpolar z igual a 1,4 usando o polinômio de terceiro grau a partir dos pontos na seguinte tabela. Polinômio de terceiro grau precisa de 4 pontos. Tá? Antes de você começar a pensar se pode usar a interpolação de Gregory Newton ou se tem que usar a interpolação de Newton, a primeira coisa que você precisa fazer é definir quais são os 4 pontos da tabela que a gente vai usar. Tá? Um erro comum, né, é o aluno não se dar conta disso, e aí ele começa aqui a construir a tabela. Né? Vamos supor que a gente vai usar o método de Newton, tá? O polinômio de Newton. Então, eu vou precisar de 4 pontos. Tá? 0, 1, 2, 3. Às vezes, o aluno acaba escrevendo todos os 7 pontos, o que é ainda pior, fazendo muitos cálculos desnecessários. Aí começa aqui, xi, yi, delta barra yi, e aí depois o delta barra 2yi. E aí ele vai e começa do 0,7 aqui. Mas a gente nem parou para ver quais são os melhores pontos a serem escolhidos. Vou apagar aqui o 0,7 e vamos ver onde é que 1,4 cai. 1,4 está aqui, entre 1,3 e 1,5. O que o algoritmo do slide anterior nos diz? Pega o ponto à esquerda mais próximo e o ponto à direita mais próximo. Esses pontos vão ser incluídos independente de qualquer coisa. A partir daí, eu continuo selecionando os pontos mais próximos da abscissa que eu quero interpolar. Eu estou chamando de Z. Então, a gente tem 1,2 e 2 como opções, tá? Assumindo que esteja ordenado. A distância do primeiro é 0,2, a distância do segundo é 0,6, então vou pegar 1,2, já tenho 3 pontos, preciso de mais um. Quais são as próximas escolhas? 0,7 ou 2. O primeiro está à distância 0,7, o segundo está à distância 0,6, então eu escolhi o segundo. Então agora a gente pode começar a preencher aqui 1,2, 1,3, 1,5 e 2. 1,928 é a ordenada correspondente, 2,497, 3,875 e 9. Ah, Murai, mas e o resto da tabela? Esquece o resto da tabela. A gente só precisa destes 4 pontos que a gente escolheu usando o algoritmo anterior. Então, só para terminar aqui o nosso exemplo, quem é delta barra y0? Vai ser 2,497 menos 1,928 dividido por
1,3 menos 1,2, e aí você preenche esse valor aqui. Nota que, às vezes, a tabela não tem pontos, tem abscissas igualmente espaçadas, mas uma vez que você seleciona os pontos, faz a escolha de pontos, você vai ter abscissas igualmente espaçadas. Nesse caso, você pode sim usar o polinômio de Gregory-Newton. A pergunta que eu vou deixar para responder na aula que vem é: por que o algoritmo da escolha de pontos é assim? Por que a gente tem que escolher os pontos mais próximos? Até breve!